Sônia, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você tanto trabalha tanto com a educação básica quanto o nível superior. Como é que você caiu dentro da gestão escolar, da gestão estratégica, planejamento estratégico também, que você fala muito, né? Uhum. Bom, a minha carreira começou no segmento corporativo, na área de recursos humanos. E naquela época eu também estava ministrando aula numa faculdade em cursos de psicologia e de administração de empresas. E eu comecei a ficar apaixonada por educação, até porque no início mesmo, quando eu era bem pequenininha, criança, eu acompanhava muito a minha mãe na escola onde ela trabalhava. Então a educação sempre esteve muito presente dentro do meu lar. Quando eu fui para a universidade como docente, falei: "Nossa, isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar mais", né. E aí eu conheci uma pessoa, uma profissional que me convidou para fazer um trabalho de desenvolvimento organizacional na escola dela. E foi eu falei: "Olha, é isso que eu quero fazer". Eu saí da área de recursos humanos e comecei a me dedicar mais no mundo da gestão, no mundo das instituições educacionais, seja escolas como universidades. E aí foi indo, né, uma escola vai puxando outra. Primeiramente comecei com consultoria. E como eu tenho esse braço, né, desde o início de desenvolvimento, por causa da minha formação em psicologia, em treinamento em desenvolvimento, eu comecei também a realizar alguns cursos, alguns eventos para lideranças educacionais. Hã, e aí começou a crescer essa frente e atualmente, então, eu me dedico tanto para a formação de lideranças, capacitações desses líderes em gestão educacional, como consultoria e muitas pesquisas. Eu me identifico também muito com pesquisa. E a minha pesquisa sempre é relacionado à gestão educacional. Então, Hum. basicamente, foi assim que foi desenvolvendo a minha trajetória no segmento educacional. E você anda pelo Brasil todo, né? Você compartilha, conhece gestores de todo o Brasil, né? Uhum. E quais são os maiores desafios que você vê que são comuns a todos os gestores escolares, né? Que não importa de estar no sul, no norte, no nordeste, sudeste, Uhum. os desafios são os mesmos. Tá. Rose, eu gosto muito de conversar com as lideranças, até para entender como é que eles estão desenvolvendo o trabalho dentro das escolas, o que leva eles a um sucesso, a um fracasso. E nessas conversas, sempre tem assim alguns pontos que esses líderes me apontam como os maiores desafios dessa liderança. O primeiro é, em muitas situações, estarem isolados, solitários na liderança, né? Não na comunidade, não no relacionamento, mas perante os desafios, né? As decisões a serem tomadas. Então, essa parte de se sentir em algumas situações um pouco sozinho faz parte de um bastidor bem grande da gestão e dolorido. O outro ponto é a pressão por resultados e muitas vezes com poucos recursos. Então, tem que entregar, né? Tem que desenvolver, tem que inovar e os recursos muitas vezes não acompanham a necessidade daquele projeto, daquele processo que é tão relevante para se chegar num determinado goal, num determinado objetivo. Um terceiro ponto que eu vejo também bem duro para esses líderes é tomar decisões muitas vezes impopulares, tá? Quando a gente Hum. fala impopular, é perante a equipe, é perante a comunidade e precisa tomar essas decisões. E isso é um papel da liderança. E um quarto ponto que eu ressalto bastante é conseguir manter a equipe motivada, engajada, porque você sabe, se lidera algumas escolas, sabe que hoje em dia nós temos equipes heterogêneas. E essas equipes heterogêneas, você precisa conhecer as particularidades, as necessidades, as expectativas desses profissionais
e buscar entregar possibilidades para eles conseguirem se satisfazer, né, naquele trabalho que está sendo realizado e ser feliz, estar motivado. Então, esse é um papel da liderança que fica aí como uma tarefa, um desafio grande desse profissional. Então, esses 4 pontos eu considero como bastante desafiador da liderança. Muitas vezes o pessoal fala, é fácil ser líder, é muito gostoso ser líder. Você é uma líder, você sabe que tem aí Acho vários... que eu vou te trazer mais um ponto, então, viu? Qual é? Eu acho que quando você coloca todos, eu me identifico com todos. É mesmo, Rose? Eu me identifico com todos. Acho que a liderança solitária, realmente, o papel do diretor ser solitário, realmente é muito difícil, principalmente quando você é diretor e mantenedor. Tá. Quando você ocupa principalmente o cargo do mantenedor, ali do dono, né? Porque você precisa ser forte, você precisa... Nem sempre você tem todas as respostas. E às vezes você precisa... né, buscar essas respostas até para tomar as suas decisões. E muitas vezes você não pode buscar essas respostas com a sua equipe. Sim. Então você precisa realmente participar de um grupo, né, de outros colegas para que você possa se apoiar. Então é por isso que a gente fala muito desse solitário, porque as decisões são muitas vezes impopulares, né, como você disse. Mas eu acrescentaria talvez mais um desafio que eu percebo, pelo menos, né, nas escolas privadas, enxergar que a escola também ela tem, lógico, todo um olhar humanista, mas ela não é assistencialista, ela não pode ser só assistencialista, ela é uma empresa. E para gerir, você precisa muitas vezes gerir como uma empresa. Se você não tiver o equilíbrio do pedagógico e do educacional, os dois ali muito bem alinhados, não vai ser uma escola de sucesso. Não vai ser uma escola que vai performar, não estou dizendo nem resultados, mas estou dizendo que vai ser sustentável. Então, eu acho que um grande desafio também é as pessoas entenderem que a escola precisa ser gerida como uma empresa. Perfeito.